Novo governo, como é que fica minha emenda parlamentar? Será mesmo que é tão difícil de trabalhar com a sua emenda parlamentar na virada do governo? Na troca do mandato? Vem comigo que vamos simplificar o terceiro setor. Bem, esse é o segundo vídeo que a gente está trazendo. No vídeo anterior a gente falou de um ano novo, então isso se replica em vários anos, então todo ano a gente tem aqueles mesmos sintomas do seu recurso, do atraso ou talvez ali de um pagamento ali mais agilizado do seu recurso. Então é importante a gente entender todo o contexto que envolve o ano novo. Agora nós temos uma situação mais pontual, que na verdade é a troca de governo, é um novo governo. Então a gente está trocando um governo de extrema direita para um governo de centro-esquerda, ou então uma esquerda mais suave, digamos assim. Não é o nosso palpite aqui, não é nossa posição falar sobre política, ou então defender ou fazer análise política, até porque eu aprendo muito ainda, tenho que estudar bastante. Eu fico aqui o tempo todo com um jornalzinho passando, canais diversos sobre telejornal para a gente poder ir situando e trazer um conteúdo para você mais aprofundado. Inclusive, eu vou até pausa para literatura. Tem até o preço aqui, mas não importa. Muito importante, tá? É uma literatura do Alberto Carlos Almeida e Tiago Garrido, A Mão e a Luva, o que elege presidente. E é muito importante a gente se aprofundar em termos de conteúdo para a gente, que é a minha leitura atual, para a gente poder entender o contexto que a gente vive, para a gente conseguir encontrar soluções e simplificá-las para vocês. Então, se em algum momento eu estiver falando difícil, se em algum momento estiver difícil com a compreensão do que a gente está tentando passar para vocês, coloque nos comentários, é importante esse feedback, tá? Para a gente poder trabalhar de uma forma mais direta, mais intimista. Então vamos pro conteúdo do vídeo, que é o que mais importa. Detalhe, nós temos uma série de lives, uma série de vídeos, de material pronto para vocês, tá? Que está aqui no canal do Empreendedor Público, então vocês podem acessar e se aprofundar no canal do Empreendedor Público, que você vai ter uma série de conteúdos, e esses conteúdos eles vão certamente conseguir te dar um norte de como você atuar na área, tá? Então é muito importante você ter isso em mente. Mudou o governo. Inevitavelmente a gente troca as prioridades, tá? Isso é fato. Os recursos que você já assinou, que já estão publicados, eles são reconhecidos na administração pública e, na verdade, a administração pública já fez o reconhecimento dessa dívida com você, então você vai receber. Existem alguns critérios que podem ser reivindicados para o não pagamento desses recursos? Sim, mas isso é totalmente anticonstitucional, uma vez que a emenda é positiva e a validação dela já foi feita pelo governo federal, pela administração pública como um todo, tá? Então é importante você saber que sempre existe um risco em relação à administração pública. Inclusive isso transcende para a sua prestação de contas, é importante você saber disso também. É muito muito complicado, muito difícil acontecer isso aí. No tempo que eu tenho de atuação, apesar de ser novo, eu não vi isso acontecer aí. Tá? Algum tipo de recusa, às vezes em cima da hora ali eles soltam alguma para não impedimento técnico e não formaliza. Mas quando formalizado, isso é muito difícil. Então mudou as prioridades, mas não quer dizer que tenha tido situações extremas como essa que você vai perder o recurso. O recurso que foi aprovado e pronto, acabou. Para você que vai destinar, ou você que está com a nova emenda destinada para você nesse exercício, entenda a estrutura do governo, porque você está submetendo um plano de trabalho, um documento para análise de um governo, de uma atual gestão. Então a gente está trocando ali o discurso. Então o discurso que era mais voltado para conceitos da direita, ou talvez da extrema direita, talvez conceitos que envolvia ali um mandato, promessa de campanha de um candidato, agora nós estamos em outro contexto. Tá? Eu não vou interpretar esse contexto, não vou dar macetes, não vou dar dicas. Na verdade, vou dar dicas sim. Só que é importante você saber que a gente é apartidário, tá? A gente é político, temos nossas posições, convicções, mas não vem ao caso, essas são questões meramente pessoais. O que a gente tem que trazer para vocês aqui é a realidade nua e crua, para você conseguir executar o seu projeto de forma simplificada. Apesar de ter essas trocas de prioridades, por quem troca as políticas públicas, As políticas públicas elas são enaltecidas em uma gestão e são desfavorecidas na outra e vice-versa. Então, faz bem para a democracia a gente ter essa troca, Então, o que eu ver ao caso não quer dizer que eu sou a favor ou não. Mais uma vez, eu fico um pouco receoso porque muita gente tende a interpretar por conta própria e acha que eu estou defendendo A ou B e, na verdade, estou querendo só explanar para vocês e deixar o mais claro possível, e simplificar a sua execução no terceiro setor, tá? Então esse é o papel do empreendedor. O que a gente tem que saber é que as políticas públicas se mantêm. Se o seu trabalho envolve criança, adolescente, você tem como base o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, ele se transcende para os dois governos. Então, isso, na verdade, é a sua peça principal, tá? A aplicabilidade daquilo, ou seja, como você vai ofertar o seu projeto, que vai mudar. Claro que tem
cada parlamentar também tem suas nuances em termos de políticas públicas, prioridades, interesses, convicções, afinidade, e vai uma pancada de características que você tem que se familiarizar antes de você chegar no parlamentar e falar, eu quero fazer esse projeto. Às vezes o cara, ele é, sei lá, às vezes o cara ele é a favor do armamento, né? E você vai chegar com um projeto para ele falando sobre o desarmamento, não faz sentido. Você precisa estar alinhado com aquele parlamentar, porque senão ele não vai te destinar um recurso. Ao mesmo tempo, quando ele te destina um recurso, compete à administração pública, compete, né, ao ministério, à secretaria, ela fazer a análise daquele projeto conforme os interesses dela prescritos naquele programa de trabalho específico. Ou seja, ela precisa que o seu projeto esteja alinhado com os interesses da gestão. Tá? Independente se o parlamentar A ou B, isso aí foi um momento de convencer o parlamentar que o seu projeto é importante para o eleitorado dele. Agora você precisa convencer a administração pública que o seu projeto é importante para o mandato dela, né, para o exercício dela. E isso você faz como? Utilizando o mesmo instrumento que você está usando nas duas abordagens, que é o EP, nesse exemplo, né, você vai trazer ênfases conforme o que aquele governo tem se articulado e, sobretudo, o que aquela secretaria tem como prioridade de acordo com aquela pauta. Importante, você que está pegando uma emenda de uma oposição, né, e está apresentando para a administração pública, é importante você saber que existe uma portaria interministerial, muitas vezes, uma portaria interna, que define quais são os critérios para o que nós chamamos de impedimento técnico. Para quem está submetendo o projeto, na verdade, é o pesadelo daquele técnico do projeto, aquele que está escrevendo o projeto, está submetendo para análise de um outro técnico do ministério, é o famigerado impedimento técnico. Existem critérios, né, para estabelecer um impedimento técnico. A tentativa, né, apesar de ter dentro dos princípios da administração pública a razoabilidade, né, que é você entender o contexto, né, da sociedade civil, daquela entidade privada sem fins lucrativos antes de você impedi-la, né, e você tentar realizar tratativas, ainda assim existem critérios que, se você pegar um técnico que for um técnico que talvez é um técnico de má vontade, um técnico grosso, pode acontecer, um técnico às vezes muito cético, é muito importante que você entenda esse técnico, sobretudo, para depois você conseguir alinhar o seu projeto conforme o que o técnico percebe que é importante ou não. Tá? Então, tenha isso, seja flexível. Trocou o governo, trocou também técnicos, ou se mantiveram. Se o governo reaproveitar um técnico, ótimo, você às vezes vai ter experiência com ele, já vai saber como é que é aquele técnico, mas aquele técnico vai se adaptar às instruções internas. Ele vai se adaptar quais são as orientações internas, tanto do seu coordenador direto, do diretor do departamento, ou até mesmo o secretário executivo, ou o ministro, ou até mesmo o presidente. Então, assim, é importante que você esteja consciente do que você apresentou para o seu parlamentar. Se for o caso de ser oposição, deve ser uma coisa cautelosamente trabalhada para não ter impedimento técnico com o técnico. Tá? Então, marque uma reunião, converse com ele, estreite relações. É importante. Virou o ano, pode ter virado os técnicos ou não, mas o contexto é diferente. Claramente existe a possibilidade de ter algum tipo de tendência política, né, na análise do seu projeto. Quem diz que não tem é balela. Nunca escreveu um projeto, nunca submeteu um projeto para a administração pública. A impessoalidade, também um princípio da administração pública, ela é apenas isso. Isso aí, desculpa, eu tenho que ser muito franco com vocês, eu não vou citar nomes, não vou citar circunstâncias, mas essa é a realidade. Ela é um princípio, né? Mas não acontece sempre. Quando a gente envolve o que nós chamamos de fator humano, que é uma pessoa, um técnico, analisando o seu projeto, a gente está sujeito a uma pancada de nuances ali que não são previstas constitucionalmente, tão pouco num treinamento. Então, por exemplo, um técnico do sexo masculino está ali passando por um dia horrível, terminou com a mulher, ou namorada, ou brigou, ou o time de futebol perdeu, já vi muito técnico se indignar por conta disso, né? Ele tá num dia ruim, o fato é esse, que ele pode converter esse astral ruim, essa energia negativa, ou talvez até esse estresse na sua análise. Então, se você for desconfortável com ele de algum sentido, ou bater boca, ou bater de frente, o que você deve reivindicar? Pontualmente você deve reivindicar aquilo que está dentro do seu direito. Então é muito importante você ter um acompanhamento técnico, conversar com alguém que sabe como aprovar um projeto, para que ele te dê o norte do que está dentro, que está no limiar do que você pode reivindicar ou não. Porque se você gerar um mal-estar com o seu técnico e tiver um dia ruim, meu amigo, ele vai fazer dali para frente um inferno para você aprovar o seu projeto. Então tome cuidado com o que você fala, como você fala.
entenda o contexto do dia dele. Sobretudo, a gente está trabalhando com humanos, com seres vivos, né, com seres humanos. Então é muito importante que a gente entenda que existe circunstâncias para cada um. As individualidades são muito importantes, tá? Então, tenha isso em mente, tá? Parte do pressuposto que ele é impessoal, mas saiba que existe sim, não só tendência política, mas também uma tendência pessoal, uma tendência emocional na análise desse projeto. Não deveria? Não deveria. Isso já passou de várias discussões, a gente já... quem tá no rolê já sabe, né? Quem tá ali no terceiro setor, na execução, nas atividades do terceiro setor, sabe que isso já passou do tempo da gente tentar dar uma modernizada nesse processo de análise de projeto. Mas como o marco regulatório ainda em marcha lenta, a gente vai se aperfeiçoando, a sociedade civil organizada vai criando familiaridade ainda com o mecanismo, a gente precisa cumprir uma coisa de cada vez. E agora o foco é você conseguir executar o seu projeto, você conseguir liberar o seu recurso e você fazer a sua atividade. Em resumo, você tem que ser suave com o seu técnico. Eu vou fazer um vídeo depois, se você quer esse vídeo, coloca nos comentários, eu vou fazer um vídeo explicando como você aprovar o seu projeto, como você interpretar uma diligência, como você responder essa diligência, como você se comportar com o técnico em relação àquela diligência. Até questões de microcomportamento ali, pra gente conseguir captar no ar o que o técnico quer dizer com alguma coisa, ou qual que é a do técnico. Porque tem técnico também que... tem técnico de todo tipo, gente. Tem técnico extremamente humilde, muito bacana, uma pessoa que quer te ajudar, super solícito, prestativo, e tem técnico que na verdade é hiper arrogante, que não sabe de nada que tá falando, e você explicar pra ele que o que ele tá falando é besteira, é um baita desafio. Então, se você quer um vídeo como esse, depois a gente pode providenciar, coloca nos comentários, fala que Tito faz aquele vídeo sobre isso, que a gente coloca aqui pra vocês mais pra frente, tá bom? Existe vídeo no nosso canal falando sobre como você cadastrar uma proposta. Lá a gente fala sobre o programa de trabalho, tá? Então, quando você entrar no programa de trabalho, é muito importante que você baixe as cartilhas que tiverem orientações sobre esse programa de trabalho. Se não tiverem uma cartilha, você pode procurar em algum lugar, ou até mesmo o gabinete pode te oferecer, e você pode buscar junto ao gabinete para facilitar para você, quais são as características, quais são as políticas públicas abrangidas pela ação orçamentária. A ação orçamentária ela é um contexto técnico muito importante que envolve a funcional programática, que nós chamamos, que é o endereço daquele orçamento público. Tá? Você não precisa saber isso de forma técnica, mas o que você precisa entender é que cada ação orçamentária ela abrange uma pancada de políticas públicas e ela tem ali as execuções dessa política pública. Então, se você tem uma casa de apoio, é uma comunidade terapêutica, se você tem uma comunidade terapêutica e você quer fazer uma reforma, é uma ação orçamentária. Se você quer fazer uma atividade pontual de atendimento dos seus internos, né, daqueles que estão em recuperação, é uma outra ação orçamentária. Tá? E isso é muito importante. Se você quer fazer uma construção, isso aí já é um outro contexto, mas é importante você entender que para cada coisa, né, aqui adquirir um equipamento também pode ser uma outra ação orçamentária, pode ser que a mesma ação orçamentária do fazer algum tipo de atendimento, concurso, alguma coisa nesse sentido seja a mesma, mas isso aí quem vai te dizer é o gabinete. Geralmente ele joga essa responsabilidade para você. Aí ele fala, qual que é a ação orçamentária? E aí você é pego de surpresa, porque você não sabe nem o que é isso, você nunca nem ouviu falar. Então, se tem alguma dúvida sobre a ação orçamentária, também chama a gente no Zap que eu posso tirar essa dúvida para você. O nosso telefone WhatsApp passa durante todo o vídeo, tá? E também está na nossa descrição. Lá você fala direto comigo ou com alguém da nossa equipe que pode também te orientar em algumas coisas mais específicas. Então, é importante você ter essa consciência de que existe um programa de trabalho, existe uma funcional programática, existe uma ação orçamentária que determina o que você vai apresentar. Então isso encurta muito o seu tempo e a frustração ela é de graça, né? O que acontece é você pegar uma funcional programática, sonhar, idealizar que você vai fazer um tipo de atividade, até mesmo vender essa ideia para o parlamentar, para a equipe dele, e chegar lá no final você tem que fazer uma coisa totalmente diferente, que nós chamamos de pivotar a ideia, mudar ela da água pro vinho. Acontece, né? Mas infelizmente é porque, assim, não sei citar nomes, mas uma grande maioria dos gabinetes às vezes nem sabe, né? O que estão fazendo dentro daquele exercício. Cachorro latindo. Mas isso não interfere que a gente continue o nosso vídeo. Então, para finalizar, o que se deve fazer até estendendo essa ideia das ações orçamentárias, né, dos programas de trabalho, é você pesquisar o que esse governo está falando, o que esse governo quer implementar, o que esse novo governo, o que os novos representantes do executivo, os novos ministros, secretários executivos, o que eles defendem. Já tem algum documento interno que fala sobre aquela pauta específica, sobre aquela secretaria específica, sobre aqueles elementos específicos daquela política pública?
né? Isso é importante, porque se você conseguir alinhar isso, você vai conseguir suavizar a troca de governo para a execução do seu projeto. Tá? Tanto na execução, que você pode ter um documento escrito e a execução ser aquela rígida, mas você pode trabalhar melhor ali os comprovantes de execução do seu projeto, quanto para apresentar um novo projeto para executar um recurso público, porque aí você vai ter que criar uma justificativa, vai ter que criar uma série de informações que tem que compactuar com o que o governo está defendendo. Bem, é isso, né? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, coloca nos comentários qual que é o próximo vídeo que você quer que a gente produza. Né? Quer dizer que o ano novo, o novo governo vai interferir no seu projeto? Vai, mas você consegue se adaptar, tá? Isso é normal, faz parte da nossa democracia e vai acontecer várias vezes, tá? Várias vezes. E isso é importante que você tenha em mente. Se você é uma pessoa que quer trabalhar com isso, se você é uma pessoa que precisa desse recurso para executar suas atividades, você precisa estar alinhado com isso e ter convicção de que você consegue se adequar, tá? Para isso, conhecimento é tudo. Tá? Eu espero que eu tenha simplificado um pouco essa ideia, né, da troca do governo, da troca do ano para você nesses 2 vídeos. Né? E se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários, se inscreva, se ainda não é inscrito. E tamo junto, até a próxima. Falou!